fato, o ChatGPT, que foi lançado em 30 de novembro do ano passado, né, foi disponibilizado para a experimentação pública, fez a inteligência artificial ser o hype da vez, né? E isso tem duas razões. A principal, que eu acho, é a interface entre o usuário e a tecnologia através da linguagem, do diálogo, né, que é a base da nossa comunicação. Claro, nós seres humanos nos comunicamos também por expressões faciais, por movimento do corpo, mas a linguagem é o que nos diferencia das outras espécies, né? É a sofisticação da nossa linguagem. Opa, vou pedir aí uma licença para a professora Dora. A gente já volta a dissecar por que o ChatGPT criou tanto hype em cima da inteligência artificial. Mas antes, volta aí um pouquinho, editor. É a interface. Interface. Falou e disse, professora Dora. Não dá para falar sobre inteligência artificial ou sobre o futuro da tecnologia sem comentar antes a conexão que as máquinas, os computadores, têm com a pecinha que fica atrás. Mas para isso a gente vai precisar fazer uma viagem no tempo. Vem. Eu acho que a gente acabou saindo no lugar errado. Vamos tentar de novo. Agora sim! A interface dos primeiros computadores não era lá das mais amigáveis, isso para dizer o mínimo. Eles ocupavam um andar inteiro e tirar a informação deles era bem difícil. Na verdade, a coisa de usar o computador era uma coisa de gênio. Considerado o pai da computação moderna, o Alan Turing ele é um desses gênios. Entre 1930 e 1940, ele desenvolveu um modelo teórico chamado de máquina de Turing, que basicamente cria os alicerces ali para o que a gente entende como um computador moderno. Ele fez muito mais, tá? Mas isso a gente deixa para um outro episódio. Mais ou menos uma década depois, especificamente em 1956, os cientistas começaram a imaginar máquinas que seriam capazes de pensar, ou replicar um ou outro aspecto da mente humana. Mas isso não sou eu quem vai te falar. Toca daí, professora Dora! O artificial foi criado exatamente em 1956, num evento específico que teve. E muita coisa aconteceu, muitas tentativas, né, de reproduzir numa máquina. Qual era o objetivo desse campo? Reproduzir numa máquina algumas das funcionalidades do cérebro biológico, né? Então, tiveram alguns caminhos distintos e aí é um longo processo, como eu faço questão de dizer, a produção do conhecimento, assim como o avanço da ciência, é sempre um processo coletivo e ao longo do tempo. Bom, eu poderia passar algumas horas aqui falando sobre a Grace Hopper, que ajudou a desenvolver a primeira linguagem de computação lá em 1959. Ou sobre a Katherine Johnson, que estava na equipe que conseguiu calcular a trajetória de voo que levou a missão Apollo até a Lua. Ou ainda falar que o primeiro curso de Ciências da Computação no Brasil foi criado pela Unicamp, lá em 1968. Mas, como o tempo está meio curto, eu vou correr um pouco essa linha do tempo, mais ou menos até ali os anos 90. Sabe o que ajudou a popularizar e muito os computadores e essa ideia toda de TI? Claro, além de falar que a humanidade chegou no espaço com a ajuda dos cálculos, as interfaces. Quem diria que um sistema operacional como o Windows 3 já foi uma novidade tremenda de parar o trânsito? Teve até destaque em programa de TV. Dá uma olhada. Totally customize your desktop. Let's say, for example, we want to change the display on the monitor. There's been a lot of enhancements, both visually and technically, to Windows 3. That includes proportional fonts in both the menuing and in the dialog boxes, and the use of 3D buttons. The other nice thing that people are really excited about is we got away with the MS-DOS Executive and replaced it with the three applications, the Program Manager for the logical grouping of applications. We also have the File Manager. Olha só, se eu soubesse o destaque que fontes proporcionais, botões 3D e, pasmem, um gerenciador de arquivo ia ter, meu Deus, ia fazer muito mais sucesso. Bom, bora avançar um pouquinho mais e juntar interface, inteligência artificial e experiência do usuário. Diz aí, Stephanie. Eu acho que o principal ponto de influência que a gente teria no nosso trabalho é o auxílio, assim, da coleta de dados e análise de dados em grande escala. Então, eu acho que a tecnologia, a IA em si, já está presente no dia de hoje. Acho que um exemplo claro que eu tenho é a transcrição sendo gerada automaticamente durante as entrevistas. Inclusive, eu fechei a minha transcrição antes de entrar. E acho que também tem essa questão de clusterização de dados, sabe? Tipo, agrupar os dados, esperar, assim, ferramentas que geram relatórios e insights baseado, né, nessas transcrições. Beleza. Mas será que dá para juntar tudo isso e falar de futuro? Ou pelo menos falar de uma visão de futuro? Nós estamos
no fundo, a assistir a uma próxima revolução tecnológica a nível mundial e provavelmente a mais poderosa revolução tecnológica que alguma vez assistimos até hoje. Apesar de as nossas vidas estarem dominadas por máquinas, por computadores e fazerem parte da nossa vida, seja computador portátil, seja num computador de outro tipo de aparelhos, seja no próprio smartphone que usamos, que acabam por ser computadores. A grande diferença daquilo que vamos ver nos próximos anos é que até agora todas estas máquinas precisam do input do utilizador para processarem um output. E a forma como processam este output não é assim tão inteligente. É rápido, porque tem uma capacidade de processamento rápida, mas não é necessariamente inteligente. Aquilo que a inteligência artificial, e daí também o nome, inteligência associada ao nome, aquilo que nós estamos o que vamos assistir é a possibilidade de o utilizador colocar uma questão ou colocar um pedido e a máquina ter capacidade de decisão sobre o output. Passando para avisar que o Thiago do passado esqueceu de gravar a parte que conectava aí a fala do Jerônimo com as outras entrevistas que a gente fez. Mas eu tô aqui para resolver esse problema. A gente perguntou o que mais assombra a galera da NEOI em relação à inteligência artificial e o futuro da tecnologia. Dá uma olhada. O que eu vejo que me surpreende é a velocidade da tecnologia, o avanço tecnológico, parte de infraestrutura, de publicar do seu app, ou sua página, ou sua aplicação. A velocidade como isso acontece hoje é muito rápido, é muita informação em pouco tempo, né? Então a gente assim, trabalha com tecnologia o tempo todo estudando, o tempo todo se atualizando. Hoje eu trabalho especificamente com JavaScript. Todo dia, quando eu coloco um lixo na lixeira lá fora, o lixo de casa, nasce um novo framework. Que é uma falácia assim, dentro da IA, é que a IA vai retirar o emprego dos cientistas de dados e dos devs, né? Como a gente já comentou aqui. Eu acho que essas ferramentas que a gente vê hoje de IA, elas são facilitadores, né? Então, assim, jornalistas, cientistas de dados, desenvolvedores, engenheiros de dados, etc., todo esse ecossistema que existe em torno de dados, ele só vai ser ajudado por essas ferramentas que estão aí no ar, digamos assim, na sociedade. Assim. O robô consegue ler um exame, entender todo tipo de possibilidade ou de casos que já aconteceram no mundo e te dizer com uma assertividade muito maior do que o médico que está ali falando, ó, 90% de chances disso aqui acontecer. Então, eu entendo que a tendência é do valor do ser humano perder o seu valor. Só acho que uma coisa que ainda está longe, que ela ainda é limitada, né? Acho que é nessa percepção de interação ali com humanos, né? De reconhecer ali os vieses que a gente tem. Sei lá, ironia, questão de ter empatia, de reconhecer o ambiente, análise gestual, comportamental das pessoas. Eu acho que isso ainda está longe, sabe? Porque, como você mesmo falou, isso é algo que a gente tem que ter de humano para humano. Tá lembrado que a professora Dora listou 2 razões para o hype em cima do ChatGPT? Bom, aqui vai a segunda. Então, a partir do momento que ele ofereceu uma interface através da linguagem, ele popularizou o acesso à inteligência artificial. Até então, mesmo a IA generativa, a primeira arquitetura, a primeira solução de IA generativa aconteceu em 2014, que é a GAN. Mas, até então, até o advento do ChatGPT, você precisava ter conhecimento para interagir com essa tecnologia. Então, isso é uma mudança radical, que criou janeiro, fevereiro, março, né, no início, criou uma magia. Nós estamos migrando de um mundo de máquinas programadas para um mundo de máquinas estatísticas, máquinas de probabilidade. Não é nem estatística, máquina de probabilidade. E isso tem uma mudança muito grande também, porque no mundo de máquinas programadas, se o programador fizer tudo certo, ela vai entregar aquilo que ela foi programada, ela não vai mudar. Para ela mudar, você tem que fazer um outro programa. No mundo de máquinas probabilísticas, que é um mundo de máquinas baseado em inteligência artificial, para começar isso, é uma probabilidade. Segundo, ela se modifica ao longo do tempo quando vão entrando novos dados. Então, a gestão de risco, o monitoramento de risco no mundo de máquinas programadas para o mundo de máquinas probabilísticas é absolutamente diferente.
contextos que essas ferramentas estão inseridas e, ao mesmo tempo, ser quase ali um novo membro na sua família e na sua vida. Eu sinto que a máquina, hoje, ela não tem, por exemplo, instinto de sobrevivência. Veja, o problema todo está como as sociedades têm que se defender das tecnologias.